Bora lá, segunda-feira, 5h30 da manhã, chegamos tarde, né, Thiago? Terminei meu aquecimento agora, já fiz alongamento, aquecimento, começar o treino aqui, treino de peito hoje. Semana de high reps, então são séries de 20 a 25 repetições, basicamente em todos os exercícios, com drop set para a mesma quantidade de repetições. No treino de peito, de 15 a 20, com drop de 15 a 20 também. Semana para dar uma folga para as articulações, mas manter o estímulo e fazer um estímulo diferente de hipertrofia, para hipertrofia sarcoplasmática, que é onde a gente aumenta o volume de líquido dentro da musculatura, mas não necessariamente isso contribui, esse aumento de líquido dentro da musculatura contribui para o processo de hipertrofia de criação de fibra muscular nova. Mas pensando em fazer uma semana de treino mais regenerativo, de cuidar um pouco mais da parte articular, a gente aumenta o volume de repetições e diminui as cargas de trabalho, até porque não tem como trabalhar com uma carga extremamente alta para essa faixa alta aí de repetições. Cara, vamos lá. Eu vou fazer 2 séries de aquecimento aqui para, enfim, pegar movimento e aquecer a articulação. Depois são 3 séries com drop. Então, eu faço a série com uma carga, diminuo a carga ali em 20 a 30% e faço a série seguinte sem descanso. Isso aumenta o volume de repetições, né, a quantidade de repetições que eu estou fazendo, mas diminui a intensidade porque a carga, obviamente, precisa ser menor. Quando a gente fala em musculação, intensidade é carga. Percepção de esforço é diferente de intensidade, então eu vou perceber que eu estou mais cansado, provavelmente, mas trabalhando com uma carga menor do que eu trabalharia para fazer menos repetições. Quando eu faço menos repetições, a minha intensidade na musculação é mais alta. Quando eu faço mais repetições, a minha intensidade precisa ser mais baixa porque eu não consigo trabalhar com as mesmas cargas. E por que essa semana eu estou trabalhando assim? Por causa da recuperação articular? Eu faço uma periodização onde eu tenho a cada 4 semanas de treino de volume mais baixo, intensidade mais alta, eu faço uma semana meio que de treino regenerativo. Na verdade, aumentando só a faixa de repetição, o volume vai ficar bem maior, na verdade, mas a carga fica bem mais baixa, então dá uma aliviada assim, na questão da pressão exercida em cima das articulações para fazer o treino de musculação. Mas ó, progressão de carga aqui, anilha pequena. Né? Tem uma menor que essa, mas aqui já dá pra subir 2,5 de cada lado. Não vai se machucar, hein? Vou tentar. Então vou ficar uma semana de férias. A pergunta é o seguinte, você vai treinar lá ou não, velho? Eu vou me preparar para isso. Se vai acontecer ou não, é outra história. Vem muita gente perguntar, né? Muita coisa sobre hormônio. Quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, geralmente as perguntas se repetem assim com uma frequência bastante grande. Eu estou montando uma aula que eu vou dar agora sobre os efeitos não genômicos dos esteroides, que são os efeitos mais agudos e que acontecem num espaço menor de tempo, que geralmente é onde a galera se apoia para fazer uso concomitante ao treino, né? Esteroides de absorção um pouco mais rápida para fazer supostamente algum efeito relacionado ao aumento de força, aumento de agressividade durante o treino. O problema é que esses efeitos não genômicos eles também trazem colaterais, principalmente do ponto de vista cardíaco, cardiovascular. E é o que a gente mais tem estudado atualmente e visto, justamente essas repercussões cardiovasculares em usuários de hormônios e que acontece meio que num curto espaço de tempo. Poucos meses, aí, anos de uso, dependendo do esteroide, a gente vê uma sobrecarga cardíaca bastante grande e uma alteração em exames mais avançados que fazem diagnóstico mais precoce. Então, ao mesmo tempo que as pessoas se apoiam para ter um suposto benefício, elas não sabem o risco que elas estão correndo relacionado ao tipo de colateral também por esses efeitos agudos. E isso faz com que a pessoa continue utilizando porque não sente nada, né? É um tipo de alteração que não leva a nenhum sintoma inicialmente, mas que no médio e no longo prazo acaba sendo bastante perigoso, porque a gente está falando de saúde cardíaca
e em desenvolvimento de insuficiência cardíaca, em última análise, que é o que acontece com o uso de esteroides aí no longo prazo. Essa falsa sensação de segurança por não sentir nada ou por não conseguir, não ver nenhuma alteração em exame convencional, por exemplo, faz com que a pessoa perpetue aquele fator causal ali de alterações. Isso é bastante sério, né? Eu toda semana recebo pelo menos um paciente com uma alteração cardiovascular no consultório pelo uso incorreto e inapropriado de esteroides, e acaba acontecendo isso pela banalização do uso e acaba gerando um medo em quem precisa fazer uso terapêutico. Então, ao mesmo tempo que o cara que está fazendo uso de forma inadvertida não se importa muito ou acha que realmente assume o risco de estar usando aquilo ali, o risco que aquilo pode trazer para a saúde, eu tenho na outra ponta o pessoal que poderia se beneficiar, mas que acaba não usando porque acaba vendo muita informação a respeito disso e acaba ficando com medo de utilizar mesmo quando tem indicação. É um público amplo para se atender no consultório, né? Eu atendo os dois lados e existe uma demanda muito grande para tudo isso, mas é preciso assim, ter bastante conhecimento a respeito para não sair por aí fazendo besteira, porque eu recebo muita prescrição ruim de muito profissional, médico e não médico, de indicação do uso de hormônios e de diversas substâncias. Então, assim, tem que ficar ligado com o que a gente vê de informação, de propagação e de conduta médica ou não, porque a banalização do uso de esteroides e o uso indiscriminado está causando mais problema do que benefício. Tem umas coisas que são difíceis da gente comparar, que não existe, por exemplo, um estudo comparativo, mas a gente tem uma percepção baseado em casuística de consultório, em experiência clínica e tudo mais. O cara que vem para academia, o cara que treina, supostamente para cuidar da saúde, mas que usa esteroide em doses suprafisiológicas, supraterapêuticas, vai ter repercussão cardíaca negativa, vai ter um estresse cardiovascular aumentado, isso no médio, no longo prazo vai causar alteração do ponto de vista de saúde cardiovascular. Ao passo que o cara sedentário, que não está fazendo nada para cuidar da própria saúde, mas também não está usando esteroide, talvez tenha uma saúde cardíaca, uma saúde cardiovascular melhor do que o camarada que está treinando, mas que está usando esteroide aí há algum tempo, alguns anos. É difícil da gente fazer esse comparativo, assim, porque eu não tenho realmente um estudo que mostre isso e tudo mais, muito da minha percepção clínica. Mas, por exemplo, pacientes que eu recebo em consultório, sedentários que vão iniciar a prática de uma atividade física, a gente faz uma investigação cardiovascular geralmente bem normal. Usuário de esteroide que já treina, sei lá, há 5, 6, 8, 10 anos, está ali 3, 4, 5 anos usando esteroide, o coração desse camarada tem sim alterações e tem repercussões cardíacas que eu não vejo, por exemplo, no sedentário que nunca fez uso de esteroide. Então é uma linha tênue aí entre o que vale a pena e o que não vale, e a gente sempre precisa pesar risco e benefício do que está sendo tomado de conduta. Na maior parte dos casos, o uso, vou botar aí na maioria ou na totalidade dos casos, o uso supraterapêutico de esteroides para resultado estético de performance vai causar prejuízo para a saúde praticamente de certeza. Então a gente precisa entender isso e precisa saber muito bem aonde está pisando e qual o risco está se assumindo. Bom, eu falei dos riscos, né, de usar a testosterona em doses supraterapêuticas, testosterona, outros esteroides, enfim. E quando a gente tem deficiência? Bom, aí é o outro lado, né, da moeda. O homem com deficiência de testosterona, ele aumenta o risco cardíaco, o risco cardiovascular dele. Quando eu reponho, eu diminuo o risco cardiovascular. Essa reposição é para manter os níveis de testosterona numa média normal, entre 500 e 700 nanogramas por decilitro. Quando eu tenho uma deficiência, eu tenho um aumento do risco cardiovascular. Quando eu tenho o uso supraterapêutico, eu também tenho um aumento do risco cardiovascular. Se a gente botar isso num gráfico, a gente vai ter uma curva em U, né, onde o risco aumenta com deficiência de testosterona, mas com uso
supraterapêutico também. E quando eu estou dentro do intervalo normal, tratando ou não, eu tenho uma redução do risco cardiovascular. Não quer dizer que o camarada que tem a testosterona normal tem algum benefício no uso terapêutico, porque eu trocar uma testosterona que está normal, endógena, de produção própria, por uma testosterona exógena, né, de uso externo, para manter nos mesmos patamares, eu não vou ter nenhum benefício e vou estar sim associando o risco do uso de uma medicação, porque todos os efeitos colaterais que a gente vê numa bula de testosterona, eles são efeitos colaterais relacionados ao uso terapêutico, ao uso para tratamento, ao uso naquela dose ali suposta para fazer reposição. Então eu tenho sim o risco de fazer efeito colateral com uso terapêutico, sem trazer nenhum benefício para o camarada que não tenha nenhuma deficiência. Fim de treino. Registrar aqui da última série, mas assim, quem não tem registro do treinamento, quem não anota carga, número de repetições, prioriza intervalo e tudo mais, não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo e não sabe se realmente está tendo progressão ou não relacionada ao treinamento. Então, ter métricas de treino é tão importante quanto ter um planejamento alimentar para seguir. Eu tenho o planejamento alimentar, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a quantidade de macros que eu estou consumindo, a quantidade de calorias no dia. Preciso pesar a comida, obviamente, para saber isso de forma precisa. E a partir daí eu sei o que está acontecendo e sei como progredir essa dieta para mais ou para menos. Treinamento é a mesma coisa. Preciso saber a carga que eu estou usando, para a quantidade de repetições que eu estou fazendo, para o intervalo que eu estou fazendo entre as séries, para saber se eu estou tendo progressão semana a semana, relacionado a fazer mais séries, mais repetições ou aumentar a carga. E se eu estiver tendo progressão, eu sei para onde eu estou indo, eu sei como eu estou evoluindo, eu sei a resposta daquilo ali no meu físico e consigo, o treinador consegue, né, dosar a programação do treino para mais ou para menos, conforme o objetivo e a necessidade de cada um. Então, não tem como não ter métricas de treinamento. Treino finalizado então hoje. Começamos bem a semana aí, treininho bem feito. Amanhã tem mais, semaninha mais curta para mim, por conta da viagem na quarta-feira, mas não vou deixar de treinar hoje, amanhã e quarta por causa disso. Para quem curte conteúdo aí, se inscreve no canal, comenta aí, deixa uma sugestão, um comentário ou o que vocês querem ver por aqui, que eu estou tentando adaptar o conteúdo justamente para o que o público aqui está querendo ver. Então, não deixa de comentar e se inscrever no canal. Valeu!